Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos todos. Nós vamos aguardar mais uns 3 minutinhos aí para poder começar a nossa live. Fiz questão de entrar às 5 horas em ponto, que foi o que a gente combinou. Mas a gente recebeu um monte de WhatsApp aqui pedindo para esperar mais 2, 3 minutinhos. Então, eu volto daqui a 2, 3 minutinhos. Como da outra vez, 17h05 em ponto, nós vamos começar a nossa live, tá bom? Até já. Bom, pessoal, voltei aqui para a gente começar oficialmente o nosso evento. Já temos aí, o pessoal me disse que já temos mais de 100 pessoas na sala. Vamos só esperar nosso amigo aqui resolver aqui do lado que ele vai colocar a luz. É isso aí, partiu? Então, sejam bem-vindos a todos ao segundo Conexões Live do ano de 2020, da rodada de 9 eventos que a gente vai fazer. Para quem não conhece o C3 é um clube de relacionamento que reúne presidentes e diretores dos principais segmentos da construção civil. Nós não somos uma instituição de classe, a gente não representa nenhum setor. Nosso objetivo é conglomerar e aglomerar todos os nichos de mercado, tanto os fundos de investimento, quanto as incorporadoras, as construtoras, os grandes escritórios de arquitetura, os fornecedores. A nossa missão é construir um mercado mais unido e com um potencial de desenvolvimento tecnológico muito maior. A gente acredita que com as pessoas unidas e todos jogando juntos no mesmo sentido, a gente consegue crescer muito mais rápido e crescer de uma forma com uma tecnologia melhor, que é o que a gente precisa. Falando sobre o tema de hoje, é um tema que é muito importante, né? A gente tem aí grande parte da obra é realizada com esse produto, e o tema é o futuro do concreto e o concreto do futuro. Não vou me alongar muito aqui sobre o que nós vamos falar, porque eu sou zero especialista no assunto, mas a gente tem grandes painelistas aí que vão poder debater sobre esse assunto. Queria o primeiro agradecimento aqui fazer ao nosso patrocinador, Master, Concreserve, agradecer ao querido amigo Marcelo Novaes, e ele mandou para nós aí um recadinho em vídeo. Obviamente ele não pode estar aqui com a gente está todo mundo mantendo o distanciamento necessário, trabalhando todo mundo de máscara, e ele mandou um recadinho para nós. Solta o recadinho aí para nós. Olá, eu sou Marcelo Novaes, diretor comercial da Concreserve. Hoje estamos entre as maiores concreteiras do Brasil, fornecendo concreto de alta qualidade para grandes obras de infraestrutura e prediais do país, assim como pequenas e médias obras também. Dessa forma, nos orgulhamos em dizer que o nosso trabalho está diretamente ligado ao crescimento da nossa nação.
A Concreserve, diante dessa pandemia, se preparou para garantir os mais altos níveis de segurança e prevenção para os nossos colaboradores e clientes e estamos com as nossas unidades totalmente ativas. Estamos patrocinando uma live cheia de conteúdo com os maiores especialistas do ramo para falar sobre o futuro do concreto e o concreto do futuro, organizado pelo pessoal do C3, porque precisamos nos preparar para o futuro e seguir construindo um país cada vez melhor e mais próspero. Um grande abraço a todos e fiquem bem. Bom, pessoal, esse foi o recado do Marcelo Novaes para nós. Além do patrocinador master, Marcelo Novaes, nós temos também como patrocinadores a Deca, quero agradecer aqui o Arnaldo Barbosa, a Denver, agradecer o Emerson, a Duraflor, a Vivi e o Marcos e a Alessandra da Porto Belo. Temos também como apoiadores a B-Home, agradecer o William, a Ceramfix, o meu querido amigo Magalhães, Marco Roleri da Ibratim, Cláudio Orives da Penetron, agradecer a Pormad, Daniel Zini, querido amigo, e o Thomas da Rudloff. Como parceiros de conteúdo do nosso evento, nós temos aí como mediador o Paulo Oliveira, sócio proprietário da Aratal. É assim? Eu nunca acerto. Acertei dessa vez. Não vou tomar bronca da nossa querida amiga Márcia. O Gene Clécio Santos, da GMG Engenharia e Consultoria. O Wagner Gaspareto, da LPE. O Paulo Bina e o professor Paulo Helene. Agradecer a todos eles por agregar e trazer conteúdo aí para o nosso evento. Queria só fazer um reforço para vocês, que a partir desse ano nós passamos a fazer uma produção de conteúdo muito forte. Não sei se todos perceberam ou se todos estão acompanhando o nosso Insta. Se não estão acompanhando, sugiro que acompanhem, porque nós publicamos 2 matérias diárias sobre o mercado de construção civil. 2 matérias extremamente atualizadas, 2 matérias extremamente dentro dos temas do momento e matérias produzidas pelo nosso núcleo de jornalismo. Então sigam o C3 nas redes sociais e acompanhem e fiquem por dentro das novidades do mercado. Quero fazer uma comunicação que o C3, a partir de hoje, oficialmente, está lançando uma parceria com a Faculdade Getúlio Vargas, a FGV, a Obras Online e o C3 passaram a desenvolver uma prévia trimestral do ambiente macroeconômico setorial. Então, a cada trimestre, nós vamos começar a publicar uma quantidade de dados muito relevantes, dados de investimentos por segmento, dados de viabilidade de projeto, etapa de construção, de todas as segmentações, residencial, comercial, industrial, infraestrutura, informações muito úteis e relevantes para a avaliação e análise preditiva do potencial do mercado. Então, a partir de amanhã, esse material vai estar no nosso site e a gente vai comunicar ele nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, gostaria agora de convidar o nosso amigo Paulo Oliveira para abrir o nosso painel de debates. Paulo, com você. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Eu agradeço o convite do C3, do Rodolfo, né? E esse é um tema extremamente apaixonante, né? Para quem está no meio, né? Concreto é o material de construção mais versátil no mundo todo, né? Embora as opções estejam se ampliando, né? O concreto também está abrindo novas perspectivas. Concreto de ultra alto desempenho, concreto verde, concreto translúcido, concretos especiais para piso, concretos autoadensáveis, concretos específicos para uso off-site e na indústria de pré-fabricação. Enfim,
concreto está acompanhando esse movimento forte de industrialização da construção. Eu quero começar agradecendo a presença dos que estão aqui conosco nessa jornada e pedir desculpas porque o professor Paulo Helene teve um problema de força maior e não poderá estar conosco. Mas temos aqui 3 feras em concreto, tá certo? 3 amigos, eu estou muito contente de poder estar aqui com eles, né? Paulo Bina, Wagner Gasparetto e Geni Clésio, né? E eu tenho certeza que nós vamos ter aqui um momento muito especial de aprendizado, de troca de experiências. Participem dos debates, não deixem de preparar as suas perguntas. Eu vou estar recebendo essas perguntas aqui através da Renata, que está fazendo o trabalho de intermediar comigo. Eu não consigo acompanhar na tela, né, a quantidade de perguntas que vão entrar, mas quero deixar claro desde já que aquelas perguntas que, porventura, não puderem ser feitas aqui por uma limitação do tempo do nosso evento, serão respondidas. Eu tenho certeza que os painelistas terão prazer em respondê-las depois por e-mail, então não se preocupem com isso, mas espero que a gente consiga contemplar um número máximo possível de perguntas. Bom, para a gente não perder tempo, né, antes de iniciar o evento, eu quero começar logo, mas a gente achou que era um momento justo para fazer uma homenagem póstuma a grandes profissionais de tecnologia, patologia e terapia do concreto, né? E quero dizer para vocês que essa homenagem, lamentavelmente, não está acabada. Quando a gente decidiu fazer essa homenagem, a gente descobriu uma coisa difícil de assimilar, né? O Google é ótimo, a gente acha quase tudo que a gente quer, né? Então, há grandes nomes da engenharia, né, que se tornarão possivelmente perenes, eternos, pelos trabalhos que fizeram. E assim a gente descobriu. A gente encontrou muito trabalho de alguns profissionais, mas não encontramos a biografia deles, autores de livros importantes para estudo de engenharia, etc., né? Então, eu pediria que a gente colocasse esse vídeo para que vocês saibam alguns dos profissionais que a gente está destacando e peço contribuições para aqueles que puderem, para ajudar a gente a terminar esse vídeo, completando a biografia dos profissionais que a gente não conseguiu destacar ou até sugerindo outros nomes para a gente colocar nessa galeria. Por favor, o vídeo.
desempenho. Voltando à nossa pauta, né, eu queria convidar para começar a falar o primeiro paneelista. Peço para que coloquem o currículo dele na tela. O primeiro paneelista é o Paulo Bina. Paulo Bina é um especialista em concreto, né, e é sócio-diretor da Monobeton, né. Os tópicos que ele vai abordar são bastante interessantes, mas eu vou, para não gastar o tempo de conteúdo dos panelistas, eu vou deixar ele mesmo contar sobre o que ele vai falar e nos dar o prazer aí de aprendermos um pouco mais do mundo do concreto, né, com esses 3 especialistas aí que vão nos brindar com suas ilustres presenças aqui. Paulo Bina, a palavra é sua. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rodolfo. Tá? Obrigado ao pessoal do C3 aí que está nos ajudando a divulgar e produzir alguma coisa que possa colaborar com os colegas do mercado de concreto. Hoje a gente vai discorrer rapidamente sobre um tema que foi nos colocado como desafio, porque se diz o seguinte: futuro do concreto, tá certo? E o concreto do futuro. Então, pensando bem nisso, é que eu montei essas apresentações mostrando o seguinte, que, se puder passar, Carla, aí na sequência, por favor, a última obra que foi feita aqui no Brasil, que exigiu um grande pensar em um concreto diferenciado, foi o acelerador de partículas lá de Campinas, o Sirius, ok? Porque ele tinha exigências que estão ao lado na tabela, aí, junto com a foto aérea do empreendimento, exatamente como esse concreto pode ser diferenciado, como é que ele precisa ser trabalhado, ok, para que sejam cumpridas determinadas especificidades, ok? Nesse caso especificamente é o problema de vibração. A vibração que se tem limites é muito, muito restrita. Mas isso daí é que a gente vê exatamente uma discussão no próximo slide, que é assim, projetos, né? Ainda estava lendo esses dias, que dizem assim, os bons projetos são sustentáveis. Sim, porque eles são racionalizados em termos de materiais, de insumos e tudo mais, né? E os melhores projetos são responsabilidade, não só responsabilidade como engenharia, mas também como responsabilidade frente à sociedade, tá? Sustentabilidade, no meu ponto de vista, então, não é um grande aparato, mas sim são pequenas ações que você faz durante a obra, em termos de materiais, em termos de projeto e principalmente das boas práticas. Não adianta você fazer um bom projeto com os melhores materiais, a mais alta tecnologia, se depois, na fase de execução, você acaba tendo retrabalhos, perdas e tudo mais, ok? Isso é um dos aspectos que essa obra, especificamente do Sirius, nos ensinou e muito, ok? O pessoal todo envolvido nas várias etapas, que era a impossibilidade de retrabalho. Não dá para errar, não dá para jogar material fora, não dá para você refazer, não tem como refazer isso, tá? Ok? No próximo slide, nós vamos ver, então, que isso não é uma questão de hoje. Se vocês olharem lá no começo dos primórdios de trabalho, etc. e tal, há mais de 2000 anos, tá certo? Você teve uma cúpula que foi feita toda em concreto. Era uma necessidade? Não, era uma vontade, tá certo? Mas foi colocado o desafio e exatamente a engenharia e a arquitetura, que eram aliadas naquela época, conseguiam realizar. E ao lado vocês têm o Museu do Amanhã, que é um excelente resultado também da competência da engenharia nacional, ok? Para isso, então, vamos voltando um pouquinho atrás também, não tão distantes assim, mas no próximo slide nós vamos ver assim, no começo, quando se começou a ter concretos de mais alta resistência, né?
Se chamou desse jeito, tá? Concreto de alta resistência. Depois, até por vários desses tecnologistas que o Paulo apresentou no filminho aí, como homenagem a eles, tá certo? Foi dito o seguinte, não é alta resistência, é alto desempenho. Mas o que é o desempenho? Né? Como definir desempenho? O que é o que eu quero do concreto para garantir aquele desempenho? Então, característica mecânica, resistência, módulo de deformação. Recentemente foi feito um concreto aqui na Marginal Pinheiros, está certo? Num prédio que está em execução, vigas de transição da 19ª laje, para em cima da 19ª laje subiu um prédio com mais 16 pavimentos, ok? Cujo módulo era extremamente elevado. Então, não é o problema da alta resistência. O módulo que é significativo porque tem que ser protegido e vai receber carregamentos fora dos eixos dos pilares inferiores, tá bom? Resistência a agentes agressores, isso nem se fala. O Brasil é rico em costas marítimas, tá certo? A nossa orla aí é enorme, ok? E nós temos, de norte a sul, nós temos problemas sérios de corrosão de armadura pela condição de exposição aos meios agressores, tá bom? Da mesma forma, baixa permeabilidade. Atualmente está em discussão a norma de concretos de baixa permeabilidade, pelo próprio Instituto Brasileiro de Impermeabilização, tá certo? Junto com a BNT, junto com uma série de profissionais, discutindo esse assunto. Quer dizer, o concreto pode ser mais ou menos impermeável? Pode. Isso é uma questão de desempenho. É isso que a gente vai buscar num concreto. Para isso, está se fazendo uma norma específica. Quais são os produtos, quais são as condições, quais são as restrições, além das restrições de dimensionamento da norma NBR 6118, que é aquela que dá as diretrizes do dimensionamento da estrutura. Ok? Isso daqui é um auxílio, é uma vantagem a mais que o concreto consegue quando bem dosado, quando bem trabalhado, quando dentro dessa norma que em poucos meses vai estar aprovada. Além disso, concreto translúcido, acho que o Ginicrase deve falar alguma coisinha, tá certo? Mas hoje é uma realidade. O concurso do Ibracon no ano passado já foi a respeito desse assunto. Como é que se conseguia fazer um cubo de determinadas dimensões que, através dele, você conseguisse enxergar uma figura? Tá bom? Isso é uma realidade. O Ibracon, as escolas de engenharia, as faculdades estão fazendo isso. Quer dizer, faz parte da nossa competição diária das reuniões do Ibracon. Tá bom? Colorido, nem se discute. Colorido, então, tem há mais de metro aí obras já executadas, tá certo? Com as suas peculiaridades, as suas dificuldades, as suas vantagens, mas há já um bom conteúdo bibliográfico para se fazer isso aí. Mas, no final, é o seguinte, qual é a necessidade que eu tenho daquela obra? Qual é a personificação, qual é a personalidade daquela obra que eu vou precisar atender com o meu concreto? Concreto ainda continua sendo, no mundo inteiro, o material mais barato que você possa moldar. Tá? Não há dúvida nenhuma. O cimento ainda é o aglomerante mais econômico que tem, ok? Brita e areia, sejam elas naturais, artificiais ou recicladas, estão disponíveis em todo o território nacional, com todas as suas características. Lá no Nordeste, você tem um tipo, no Norte, você não tem brita, você tem que trabalhar com caco de cerâmica. Em Santa Catarina, você tem muito seixo, não tem brita, tem que trabalhar com seixo partido, e assim por diante. Quer dizer, dentro das suas características dos materiais locais. Tem local que tem areia natural, tem local que você não consegue mais fazer extração de areia natural, tem que trabalhar com areia industrializada, mas todas elas estão disponibilizadas, tá bom? Adições, tá certo? Como são também conhecidas, se a gente falar aí, silicativa, metacaulin, superpozolana, aqui no Brasil nós temos um histórico de mais de 20 anos, para não falar mais, tá certo? Mas vamos lá, 20 anos, vai. Tá bom, já está de bom tamanho, ok?
onde você tem centenas de obras feitas com adição desses materiais, com excelentes resultados, tá certo? Com grandes ganhos de desempenho. Aditivos, esse então nem se fala. Cada dia aparece mais uma leva de aditivos, tá certo? Dos mais variados tipos, com as mais variadas alterações de características do concreto para você conseguir o maior desempenho. Então, você vai desde plastificante, superplastificante, hiperplastificante, hiperplastificante, daqui a pouco já dá certo. Você tem qualquer coisa que você põe 2 gotinhas, já o negócio está tudo resolvido. Mas está longe. Vamos chegar lá. Esse é o futuro. E, mais atualmente, os geopolímeros, tá certo? Que começou uma onda não fazem muitos anos, na verdade, são cimentos diferenciados, tá certo? Que são denominados geopolímeros. Há muito material também já disponível fora do Brasil e aqui no Brasil, várias universidades estão nessa linha, tá certo? De trabalho com os denominados geopolímeros. São substitutos, então, do cimento, ok? Tá bom? Do qual vai ser o futuro das próprias fábricas atuais que nós temos. Para isso, você precisa de 2 coisas: tecnologia. Então, você precisa das universidades estudando, centros de pesquisa, tá certo? Profissionais liberais ou engajados em instituições e tudo mais, que venham a estudar. A parte de laboratórios que, infelizmente, está precisando ser ampliado, está faltando laboratório no mercado, por incrível que se possa imaginar, tá certo? Laboratórios de controle tecnológico aqui na Grande São Paulo você tem vários, mas em muitos lugares você, às vezes, tem a universidade local que faz o serviço de controle tecnológico, tá? Mas você não tem a instituição lá normal, profissional. E, logicamente, as normas. A norma que é, infelizmente, também, e eu peço encarecidamente aos colegas que venham, assim, enturmar mais com os grupos que estão elaborando as normas, porque muitas delas têm determinados profissionais de uma linha de raciocínio, mas falta muito do mercado, falta muito de gente que está aplicando aquela norma, que venha lá criticar, que venha lá falar, não, olha, isso aí não vai dar certo, isso aqui poderia ser diferente, isto vai nos ajudar, isto vai nos complicar. Precisa muito da participação de todos vocês, ok? É muito importante. Por quê? A norma é o que vai dar o balizamento para que nós possamos fazer memoriais de cálculo, memoriais de projeto, os as-built dos projetos e que se tenha uma história. O professor Vasconcelos, que escreveu os livros a respeito do concreto no Brasil, tá certo? Sempre disse isso com muita ênfase. Falta o engenheiro escrever aquilo que faz. Falta deixar registrado aquilo que se fez. Falta história, tá certo? Nós temos muita falta, deficiência de conhecimento disso. Então, no próximo slide, aí, o que esperar do concreto? Então, o alto desempenho, eu escrevi aí, entre aspas, alto concreto, alto no sentido de ele se fazer sozinho, não que não prescinda de outras pessoas, sim, mas que ele vai ter determinados componentes que vão ajudar nas suas características, que é a autocura, o autocicatrizante e o que está mais tempo já difundido no mercado, o autoadensável. Autoadensável hoje é uma realidade. Hoje você consegue, depois da norma que foi editada dos concretos autoadensáveis, tá certo? Em que você tem nos anexos as características dos materiais, inclusive com sugestões para utilização em função da tua necessidade de obra. Tem lá, quanto que eu quero de espalhamento? 650, 750, 850. Quer dizer, isso está na norma. A norma, no seu anexo, dá indicações de como você especificar um concreto para aquela sua determinada utilização. Mas, tranquilamente, concretos de 650 milímetros de espalhamento, 750, hoje, qualquer empresa de serviço de concretagem consegue fornecer sem grandes problemas, sem grandes traumas, tá certo? Autocicatrizante, há 2 linhas
aqui fortes no Brasil, tá certo? As próprias indústrias de aditivos e adições estão se especializando nisso, ok? Há muito conhecimento, nós temos 2 ou 3 tecnologistas que estão à frente disso no mercado nacional e que tem muita coisa já escrita, porque há mais de 10 anos que vem se estudando isso, tá? Autocura. A autocura são algumas adições de agregados que você coloca dentro do próprio concreto, que eles vão estar ajudando a promover a cura do concreto nas pequenas idades, nas baixas idades, tá bom? Então, assim, outra vez, citando o professor Vasconcelos, na verdade, nada se inventa, a gente copia as coisas da natureza, tá certo? E aquele livro fantástico do professor Vasconcelos, que são as estruturas da natureza, eu acho que todo engenheiro devia ser obrigado a ler no tempo de escola, devia fazer parte da bibliografia mínima do currículo dos engenheiros e arquitetos, tá bom? Ok? Porque mostra de onde vem uma série de origens das estruturas que a gente vem executando. No próximo slide, só para vocês terem... Diga. Desculpa, eu tenho que ser o carrasco do tempo aqui. Ia te pedir para caminhar para a finalização. Ok, tá bom. Obrigado. Rapidinho. Tem algumas cenas aí que vocês podem assistir e vão entender. A primeira ponte no Brasil feita em concreto, 1910. Mas o que esperar disso? Vocês vão ter aí nos próximos slides uma barcaça feita em concreto de alto desempenho, 1995, tá certo? Vocês têm aquela passarela de Sherbrooke, que é notória, tá certo? Onde você tem concretos em substituição ao aço, tá certo? Ok? Com excelente desempenho. Na próxima aí, vocês vão ter o comparativo de seções do concreto normal, concreto pretendido, uma viga de aço e uma viga de concreto de alto desempenho. E tem a tabela de como é que você pode comparar isso. Concreto de alto desempenho, o chamado CPR, concretos de pós-reativos. Vocês vão ver aí que tem um consumo de cimento alto, e mesmo assim ele continua sendo barato, porque o consumo dele na peça é muito baixo. Ok? Vocês têm aí algumas fotos sobre porosidade, capilaridade desses CPRs, tá certo? Nós já temos coisas feitas aqui no Brasil com CPR, mas a imagem mais característica é essa do Arco do Triunfo lá em Paris, tá certo? Esse prédio com 40 andares, tá certo? E lá parte superior, a laje superior com equivalente a 40 andares, ok? Ele é todinho em CPR, tá certo? Professor Jean Perrat e White Sim, são 2 tecnologistas internacionais que desenvolveram isso na década de 70, 80 e 90, ok? E que hoje são uma realidade. Aqui no Brasil, há empresas, inclusive, trabalhando com esse concreto para fazer peças em substituição a peças da mecânica, peças de ferro, de aço, tá bom? Para altos volumes, isso nem falar, então, temos também grandes tecnologistas, tá certo? O Geniclésio é um deles, vários outros aí, os laboratórios já estão acostumados a fazer controle tecnológico de peças de grandes dimensões com controle de temperatura. Pisos. Wagner, me desculpe, eu peguei e pus 2 fotozinhas aí que não é de nenhum dos nossos parceiros de mercado, tá certo? Tranquilo, ok? Tranquilo. Mas é só assim, para mostrar que nós fazemos aqui, tá certo? Tão bem quanto os outros lá fora. Os nossos pisos, pavimentos de concreto são exemplos em que os outros vêm se espelhar no que é feito aqui no Brasil. Tá certo? Corrosão de armadura, isso nem falar, então. Que tem de... Aí, doutor Paulo Sérgio é especialista em recuperação de estruturas, tá certo? Trabalhou muito tempo com isso, tem grande competência e sabe do que nós falamos, do que quanto custa retrabalhar. Concreto com borracha, tá certo? Pneus picados, inservíveis, que se transformam em agregado para você conseguir características de módulo de deformação baixo, para que seja deformável no impacto. Então, barreiras, New Jersey, nas rodovias, na Marginal do Tietê,
em várias rodovias hoje já se utiliza, assim como em alguns pisos e pavimentos é interessante você trabalhar. Fibras é outra realidade. Por favor, nós estamos exatamente na fase de votação da norma de fibras, tá certo? Ela está em processo de votação para ser também difundida, ser aprovada. Então, quem tiver interesse nisso, por favor, entre lá na BNT, CB18, tá certo? Normas em aprovação, normas de fibra, ok? Uma coisa só que é importante ressaltar, em termos de alto desempenho, vocês têm em seguida as duas obras, uma de 1988, que foi feita junto com o professor Epaminondas. Essa obra, essa foto é recente, a fachada dele está impecável. Ele não tem nem fuligem aderida, de tão baixa permeabilidade que tem, tá certo? E a outra que o professor Paulo Helene participou, com muito mérito a ele, que é o E-Tower, tá certo? FCK 80, mas que atingiu até 125 megapascal de resistência à compressão. Portanto, o concreto é atemporal, ok? Ele nem foi, nem é, nem será. Ele vai continuar sendo, tá certo? As Paulo, necessidades... Diga. Desculpa, o Carrasco tem que te pedir para finalizar, tá? Não, então, presumo que eu estou falando das conclusões. Ok? O concreto é atemporal. A necessidade pode acontecer, ser alteradas, mas o material ainda vai ser muito utilizado para os próximos 100 anos, com toda certeza. É o material mais utilizado e de mais baixo custo. Ele tem um impacto ambiental muito baixo, em especial hoje os cimentos chamados cimentos verdes e tudo mais. Ok? E uma das mais recentes introduções dentro desse mercado é a nanocílica. E no último slide aí vocês têm uma ideia de tamanho do que é a nanocílica em comparação com o tamanho da partícula de cimento ou da silicativa ou do metacaulin. Muito obrigado, Paulo. Desculpe o avanço aí no horário. Agradeço. Obrigado, Paulo Bina. Ótima contribuição. Eu queria convidar agora meu amigo Wagner Gasparetto, um profissional aí que a gente... Acho que são mais de 30 anos de relacionamento, né, Wagner, também? Assim como o Paulo Bina, mais de 30 anos, com certeza há mais de 30 anos a gente se conhece. O Wagner é um especialista em pisos, ele é presidente da LPE, né? Eu peço o currículo do Wagner na tela, né? Enquanto ele vai iniciando a apresentação, já passo a palavra para ele, gostaria que o currículo dele fosse para a tela. Por favor, Wagner. Boa noite ou boa tarde a todos. Estou aqui em São Caetano, vislumbrando aqui um pôr do sol fantástico nesse dia. Parabéns aí pelo C3, pela organização do evento. Acho que essas oportunidades são importantes para que a gente possa rever os amigos, bater um papo sobre concreto, sobre as especialidades que cada um de nós temos, trocar ideias e, com isso, crescer no conhecimento de todos nós. Essa troca de informações é extremamente importante. Então, uma boa tarde a todos os nossos amigos que estão entrando aqui no chat do YouTube. A gente está vendo e acompanhando essa entrada de todos, uma participação muito grande. Muito legal isso. Bom, o Paulo falou bastante, eu vou tentar me ater aí ao tempo que o Paulo Sérgio e a organização aí nos deram. É importante, inicialmente, dentro dessa visão de concreto, imaginar que a gente tem no Brasil hoje de concreto usinado algo como 35 milhões aí de metros cúbicos de concreto feitos no país. 17, quase 50% disso está aqui no Sudeste. São Paulo contribuindo com 6 milhões e meio a 7 milhões de metros cúbicos de concreto. E, por curiosidade, a gente pode citar que a LPE Engenharia, no ano 2019, especificou para o mercado de pisos de concreto 560 mil metros cúbicos de concreto. Isso equivale a aproximadamente 8,5% do volume de concreto produzido, pelas concreteiras no estado de São Paulo. Então, é com esse cenário que a gente tem que se preocupar. O Paulo citou agora há pouquinho, e certamente o Giniclésio vai dourar isso tudo daqui a pouquinho, com todas as alternativas que a gente tem de concreto,
controle tecnológico extremamente deficitário que a gente tem no estado de São Paulo, que é certamente o melhor controle que a gente tem no Brasil, em termos de disponibilidade, não é? Mas a gente precisa evoluir muito no controle do concreto, na produção do concreto, nas especificidades que a gente tem que combater no nosso dia a dia, né? Então, vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre o controle da retração através de expansores no concreto, planejamento e controle tecnológico de concreto para pisos, excelência nesse desempenho de piso e concreto e a gestão dos objetivos de todo mundo que está envolvido. A gente tem que se preocupar com todos os cenários que a gente tem dentro do nosso mercado, não é? E, com isso, buscar a excelência no desenvolvimento de mercado de piso. O Paulo colocou uma obra que não é nacional na sua apresentação, no sentido até, penso eu, de não privilegiar executor de piso A ou B, ou obra A ou B. Isso é bastante interessante, mas aqui no Brasil, como ele já disse, eu reforço, a gente tem, sim, obras de grande porte, obras com excelente resultado, obras que estão ganhando prêmios umas atrás das outras, dentro do World of Concrete. Quem tem a oportunidade de acompanhar isso, vê obras feitas, inclusive, à mão, com excelentes níveis de planicidade e nivelamento. Então, nós não devemos nada, o Brasil não é um cachorrinho perdido dentro do mercado de piso de concreto, pelo contrário, traz uma excelência muito grande em termos de projeto, em termos de execução, e o concreto faz parte desse cenário, e nós também temos que entender como aplicar esse produto que é tão nobre, né, na curva ABC de um piso de concreto. Ele não só está no ponto A, no que diz respeito a custo, mas também tem uma importância grande no que diz respeito à qualidade do piso de concreto. Se a Carla puder me ajudar com o próximo slide, a gente vai tratar aqui, então, dessa questão da retração do concreto, que é o que a gente quer nesse dia de hoje, tratar um pouquinho superficialmente, depois ficar aberto para as perguntas, para que a gente possa, então, trocar ideias com isso tudo, né? Então, a retração do concreto, ela tem uma influência muito grande no desempenho dos pisos, né? E, mais do que isso, tem uma questão que é fundamental, que é o controle dessa retração. Nós temos que nos preocupar com inúmeros itens que influenciam a retração do concreto, não é? Não só aquilo que está sob nosso domínio, como a própria elaboração do concreto, mas também as condições climáticas vão interferir bastante, né? Como é que está a umidade relativa do ar, vento, insolação, o galpão está fechado, está coberto, o pavimento é externo, está sendo feito ao tempo. Tudo isso faz uma diferença muito grande quando a gente está fazendo todo o controle da obra, e todo o projeto que está sendo pensado para essa obra tem que ser considerado nessa condição. Preocupado um pouco com esse cenário. Então, a LPE Engenharia foi vetor aí de desenvolvimento de conhecimento, e, através do Públio Pena Firme Rodrigues, que é nosso sócio, desenvolvemos um manual para falar sobre o concreto com uso de expansores, que podem ser dióxido de cálcio supercalcinado ou sulfonilato de cálcio, são os que hoje nós temos no Brasil disponíveis mais facilmente, não é? E em dezembro do ano passado, mais precisamente dia 3 de dezembro de 2019, nós fizemos um workshop em São Paulo para tratar especificamente desse trabalho de pisos industriais com concreto de retração compensada, sinalizando para o mercado que as consequências de fissuras, empenamento de placas, que são fundamentais, são decorrentes de uma retração muito elevada de concreto, não só desse aspecto, mas a retração ela contribui fundamentalmente para essas consequências, para essas patologias especialmente, né, trazem uma insatisfação muito grande para o nosso cliente, né? A Carla certamente vai poder nos ajudar, e trocando esse slide, a gente passar a olhar um pouquinho mais sobre a questão do desempenho dos expansores, dos concretos de retração compensada, né? A gente tem agora, no dia 15 de junho, nós tivemos a norma NBR 16834, quer dizer, uma norma que tem 2 semanas, que está disponível para consulta e orientação, fala do novo processo de medição da retração ou expansão linear, né? Algumas pequenas mudanças aí,
no que diz respeito a quanto tempo os corpos de provas devem ficar em câmeras úmidas ou câmera seca, né? E uma preocupação muito grande que a gente sempre teve no mercado com a desmoldagem desse corpo de prova para que possa ser medido, então, a retração do concreto. Muitas vezes, no Brasil, se media com muita veemência a retração através da ASTM C157, que ela praticamente desprezava toda a retração do primeiro dia, 20 e poucas horas, né? Então, a 16834, ela corrige um pouquinho esse cenário e trazendo medições, começa a fazer a medição da retração do concreto com 12, mais ou menos 2 horas, o que nos dá uma verdadeira posição do que está acontecendo com esse concreto, né? Então, o concreto de retração compensada, se a gente ver aqui no gráfico, essa curva amarela, né, um concreto sem aditivo expansor, enquanto o concreto está com cura, ele não retrai, né? E na medida que eu tiro a cura do concreto, ele começa a ter a retração. No caso dos expansores, né, do uso do concreto de retração compensada, durante o tempo de cura, o concreto está expandindo. E essa expansão será tão maior quanto maior for a adição que eu tiver no concreto. 10 quilos, eu vou ter pouquíssima expansão, e provavelmente quando eu chego a 15, 20 quilos de produto dentro do concreto, eu tenho uma expansão que vai sendo compensada depois pela própria retração do concreto. Então, eu posso chegar a ter uma retração igual a zero nesse concreto, a depender do desenho que nós fizermos para esse concreto. Quais são as principais vantagens que a gente vai ter ao uso de concretos com retração compensada? Maior resistência do concreto, pela menor porosidade que ele tem, uma menor permeabilidade em decorrência dessa porosidade, né? Um item importantíssimo para os pisos de concreto, que é a redução das tensões de tração durante a fase de retração de concreto, né? Isso é fundamental para a gente. 30%, 40% maior resistência à abrasão. A LPA Engenharia, nós temos um equipamento que, na época, o Paulo nos ajudou muito, e aqui eu quero fazer uma menção, um projeto que o Paulo conseguiu para a gente, com base na norma britânica, e quero fazer aqui também uma menção ao meu pai, que, na época, desenvolveu toda a ferramental para desenvolver esse equipamento, e hoje a LPE tem à disposição do mercado, né? E a gente testou esses concretos com diferentes taxas de expansores, e nós temos resultados 30% a 40% maior de resistência à abrasão, né? Então, a redução de retração é o resultado mais importante que a gente espera dos concretos com retração compensada. A gente, durante esse período de estudo, de 2 a 3 anos que a gente tem feito dentro da LPE Engenharia, nós temos uma análise de aproximadamente uns 300 ensaios de retração compensada, com consumos de 8 até 15 quilos, né? Fundamentalmente nessa faixa de consumo. Então, nós podemos trazer os concretos tradicionais para piso, que tem retração na casa de 500 micrometros por metro, a retrações na casa de 150, 100 micrometros por metro, quando o concreto está muito bem ajustado. Isso é fundamental para que a gente tenha um controle de retração adequado, um desempenho operacional do piso bastante importante, a satisfação do cliente, de todos envolvidos, naturalmente, e o que é também bastante importante, sob o ponto de vista de recursos, né, é a gente não ter que fazer investimentos de recuperação no futuro, e como resultado de todo esse trabalho, a gente tem um controle efetivo do empenamento do piso, que pode redundar em fadigas e quebra desses pisos, né, ruptura estrutural dos pisos por fadiga ou por tensão excessiva que nós vamos ter nesses pontos. E a Carla, de novo, vai nos ajudar para que a gente possa apresentar para vocês um case que nós temos, que é uma obra da Global Logistic Properties, em Cajamar, que tem uma área interna de 96 mil metros quadrados, para que a gente possa entender bem o resultado do uso dos expansores, né? Nessa obra, nós fizemos as placas de concreto com 22,5 metros de dimensão, que era a modulação dos pilares da obra, e fomos acompanhando semanalmente a abertura dessas juntas, para que a gente pudesse entender, na prática, não só em laboratório, o que era o resultado
do uso do expansor para a operação, não só para o concreto, mas para a operação. Aí vocês têm à direita a medição dessa abertura de juntas, o mapeamento delas dentro do projeto, né? Esse concreto, a matriz de concreto, ela presumia uma abertura de juntas na casa de 11 milímetros, tá certo? No concreto para 500 micrometros por metro. E em um mês nós tivemos abertura de 4 milímetros dessas juntas de placas de 22,5 metros, o que representa 183 micrometros por metro. E dentro do período que tradicionalmente a gente tem referências de laboratório, de ensaios, de controle tecnológico, que são com 56 dias, praticamente 2 meses, a junta, nós tivemos aí aberturas de 5,5 milímetros, tá certo? Com isso, nós tivemos aí uma retração específica nesse projeto, com 248 micrometros por metro, 50% de ganho da abertura. Aqui tem uma observação bastante importante. A LPE tem uma preocupação muito grande com essa questão operacional. Nós fizemos, durante o ano de 2018, 2019, inúmeras reuniões com fornecedores de equipamentos de mobilidade dentro dos galpões, e eles são unânimes em informar que aberturas de juntas de 10 milímetros, né, como uma referência, o ideal seria números um pouquinho menores, na casa de 8 milímetros, mas 8, 9 milímetros, mas 10 milímetros nós teríamos aí manutenções bastante importantes das empilhadoras, dos equipamentos que fazem a movimentação dentro dos galpões. Então, se nós pudermos trabalhar com abertura de juntas que sejam menores do que 10 milímetros, isso é bastante importante. Naturalmente, esses números estão apresentados nessa tabela de 5,55 milímetros de abertura, é um valor médio dentro da obra. Então, nós temos algumas juntas com aberturas um pouco maiores, outras juntas com abertura um pouco menores, e naturalmente isso ocorre por conta da diferença de coeficiente de atrito que existe entre a placa de concreto e a sua subbase. Nós nunca teremos abertura de juntas iguais dentro da obra, tá certo? Essa obra ela tem juntas metálicas senoidais nas juntas, tá? Bom, o Paulo comentou bastante sobre a questão normativa, isso é fundamental, e é importante que na formalidade, que eu pediria que a Carla mudasse o slide para a gente, né, para que a gente pudesse seguir um pouco mais, dentro desse controle, então, que a gente possa ter dentro da obra, que o Paulo estava citando, normativa, é importante que haja a participação de todos, mas não só a participação no desenvolvimento da norma. Nós temos que ter conhecimento dos processos normativos, das recomendações normativas, para que a gente possa fazer o controle tecnológico da obra, né? Há, sem dúvida nenhuma, dificuldades nos laboratórios, mas essas dificuldades existem porque não existe demanda, né? Na medida que a gente começa a ter um check, né, ou um double check do que a gente está fazendo na obra, nós começamos a ter resultados ainda mais primorosos e de valor agregado ainda maiores, né? Então, aqui eu coloquei um rápido processo, né, de uma forma muito sintética do que a gente imagina, né, dentro de um processo de ter um resultado bastante importante para todos envolvidos com a obra, é começar com um bom projeto, com uma boa investigação de informações, passar por uma verificação dos produtos que se pretende utilizar pelos clientes, né, na medida que estão todo o time contratado, fazer verificação de desempenho de todos os materiais, do solo, da subbase, do concreto, tá certo? Dos materiais que reforçam o concreto. Aqui nós temos um ensaio baseado no desempenho das fibras metálicas ou das macrofibras, né? Hoje, no Brasil, está bem direcionado, o Paulo falou da votação da norma de fibras, né? O Brasil está direcionando o desempenho da fibra para as normas europeias, com base na EN 14651. Bom, depois que tudo isso está resolvido, né, às vésperas do início da execução da obra, nós temos a equipe de obra, todo mundo junto, para fazer uma reunião técnica, para cada um coloque as suas dificuldades para ter sucesso nessa obra e que, com antecedência, a gente consiga entender todas as nossas arestas na execução, para que, com antecedência, nós possamos trabalhar isso e ter planos B nos casos que a gente possa ter dificuldades ainda maiores, né? Na foto de cima da reunião, a gente tem ali um solo
E aí a gente começa a ter algumas questões mais delicadas que a gente tem nos pisos, né? Controle de compactação, controle de CBR, controle de expansibilidade, né? Sondagens, DMT, sondagens da percussão, gente, isso já é uma coisa ultrapassada em países mais envolvidos, né? É só a gente imaginar como é que é feita uma sondagem a percussão para imaginar que aquilo não tem um controle tecnológico envolvido naquele assunto, né? Se eu não puxar o peso adequadamente, eu talvez tenha números adversos, né? Não é raro na LPE nós temos sondagens de obras que são feitas novamente por outras equipes, cujos resultados são completamente diferentes. Então, nós temos que passar a fazer sondagens com equipamentos de penetração contínua, CPT, DMT, nós temos que, o CPTU, não é? Nós temos que fazer um avanço muito grande no controle tecnológico da obra, não é do piso, é da obra. O conceito, o piso não vai ter sucesso se a gente tiver uma terraplenagem mal feita, um solo inadequado, uma expansão de 5% no solo. Nós temos que controlar todos os itens envolvidos com o piso, né? Depois do solo, subbase, a mesma coisa tem que estar controlada, sem dúvida nenhuma. A execução de uma placa-teste para que a gente possa verificar se tudo que nós temos planejado, ela verdadeiramente está acontecendo na obra, né? E quando a gente vai começar a planejar a execução do projeto como um todo, né, nós temos que acompanhar a velocidade de vento, umidade relativa do ar, para que a gente possa sair fazendo a execução de uma forma primorosa, com todos esses controles, fazer a medição de planicidade e concluir com um empreendimento de qualidade, onde nós possamos ter um custo logístico muito baixo e, com isso, temos produtos a serem desenvolvidos, serem entregues para a sociedade num preço mais interessante de aquisição. Paulo, é isso que eu queria. Acho que a Carla tem um último slide para transferir, né? Onde eu fico à disposição não só durante o evento, mas posteriormente também. A LPE está à disposição do mercado para a gente tirar dúvidas em qualquer debate que possa haver. Estamos aqui à disposição para ajudar e muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês todos. Paulo, com você. Wagner, muito obrigado. Excelente contribuição. Até a recuperação da memória. Eu já não me lembrava mais da máquina de abrasão que a gente desenvolveu. Que bom. Bons tempos. Quando eu falo desse assunto com meu pai, surgem algumas lágrimas no olho dele, assim, pela contribuição que ele pôde dar aí com o mercado de pisos, aí, com o desenvolvimento daquilo. Hoje, com 84 anos, está lá dentro de casa, fechadinho, né, em casa. Obrigado, Paulo, por lembrar disso. Que isso, obrigado você. Bom, muito bom. Agora, uma fera no mundo dos aditivos, Geniclésio Santos, né? Ele é consultor e sócio da GMC, né? É um especialista em aditivos para concreto. Eu acho que fecha muito bem esse nosso painel, olhando para o futuro. O mundo está caminhando muito rapidamente também. Os aditivos são grandes auxiliares na produção de concretos com propriedades especiais, né? Nós já mudamos há muito tempo daquele estágio onde a indústria de aditivos comprava polímeros disponíveis no mercado para, através desses polímeros, modificar concretos, mas passou a sintetizar polímeros especiais para aplicações especiais. E o Geniclésio vai nos brindar agora com uma aula sobre isso. Certo, Geniclésio? A palavra é sua. Obrigado, Paulo. Se tivesse bastante tempo, a gente falaria muito de aditivo, mas a gente vai ter que ser um pouco resumido. Bom, gostaria muito de agradecer a oportunidade, dar boas-vindas a todos que estão participando. Estou acompanhando aqui do lado pelo YouTube também, estou vendo a boa participação e a boa interação nesse grupo que se uniu agora nesse final de tarde. Falar desse tema em poucos minutos tem que ser gênio. Não, é difícil. E ainda mais depois do que o Paulo, que o Wagner falaram, começa a ficar escasso o que falar para não ser repetitivo. Mas esse fato de entrar nessas questões dos aditivos e das adições é muito importante quando a gente fala do concreto do futuro e do futuro do concreto. Então, quando eu recebi esse tema do Paulo, me
me bateu uma dúvida de como que eu vou falar desses dois temas em tão pouco tempo e conseguir passar a minha ideia sobre esse assunto. Então, eu resolvi tomar a liberdade e dividir o assunto em dois, né? Dividir em o concreto do futuro, falar primeiro, e aí depois a gente, no finalzinho, gasta alguns slides com o futuro do concreto. Bom, quando a gente fala o futuro, o concreto do futuro, eu coloquei uma figura do Joseph Aspin, que patenteou o cimento lá em 1824. Então a gente está quase completando 200 anos da patente do cimento Portland. Então deve ser um evento muito comemorado no mundo todo. Então a gente vai ter um bicentenário de um material extremamente nobre. E quase 200 anos depois, tem gente usando esse material como se ele fosse qualquer coisa. Ele não é qualquer coisa. Ele precisa ter o seu devido lugar ao sol em termos de respeito quanto à utilização. Eu vejo muito mais respeito com aço, com plásticos, com polímeros e não tanto com o cimento como ele deveria ter no nosso mercado. Então, olhando para o concreto do futuro, a gente precisa fazer um paralelo da evolução dos aditivos e do concreto. Se a gente acompanhar, não dá para mostrar aqui, mas toda a evolução dos aditivos, a gente verifica um acompanhamento da evolução dos concretos também. Então, a gente vê o concreto evoluindo à medida que o aditivo vem evoluindo também. Nós temos hoje nos dispersantes, nos plastificantes, superplastificante, polifuncional, como queiram chamar, 3 gerações de aditivos. E a cada introdução de uma nova geração no mercado, a gente enxerga um salto, né, bastante quantitativo na evolução, principalmente das características mecânicas do concreto e de durabilidade também. Então, quando a gente vê os primeiros concretos de alta resistência, nos anos 70, é a introdução da segunda geração de aditivo. Quando a gente vê o concreto de alto desempenho, concreto alto-adensável, esses concretos especiais, a gente vê a terceira geração de aditivos, que são os policarboxilatos, e a gente vê uma evolução constante desses materiais, e nisso também a gente vê a evolução dos concretos. Então, quando a gente imagina o concreto do futuro, não dá para pensar mais num concreto sem aditivo. E aí, é muito importante a gente pensar que o quão importantes são as incorporações dos aditivos, e coloco aqui as adições também, a importância deles no concreto. A gente sempre compara, né, e usa um termo que aditivo é caro, porque a gente compara aditivo A com aditivo B. Se a gente comparar um concreto sem aditivo e um concreto com um determinado aditivo para uma determinada aplicação, ali é que a gente vai ver o real benefício desse aditivo. Então, muitas vezes essa conta não é feita e usa-se esse termo de aditivo é caro. Eu costumo dizer aqui no laboratório que quem fala que aditivo é caro é porque tem no mínimo preguiça de pensar. Porque se pensar um pouco, vai entender o benefício que ele pode trazer. Ou talvez um pouco de falta de conhecimento. Então, a gente começa a ter muitas possibilidades, né? Eu até coloquei no slide, das possibilidades na fase dispersa. Quando eu coloquei essa fase dispersa, eu estou olhando para o concreto agora, não só como material comparado com argamassa ou como outro, mas como um compósito que engloba tudo. Então, a fase dispersa na verdade, o envolvimento de todos esses materiais. Se puder voltar os slides, o YouTube está bem lá na frente do slide que eu estou falando. Estou falando do 45 agora, finalizando ele. Por favor. Então, começa a ter essas maiores possibilidades na fase dispersa de um compósito, que seria a pasta de cimento de um concreto, e começa a se estudar cada vez mais isso para se ter desempenhos diferenciados, que é isso que se busca, principalmente agora, quando a gente começa a olhar para o futuro. Então, das novas tecnologias que estão em uso, que a gente já tem à disposição e que vai continuar tendo à disposição, a gente começa a ter aditivos sob medida. Então, é muito comum hoje num projeto o fabricante chegar e desenvolver um aditivo específico para aquele determinado projeto. É muito comum isso, e isso é uma grande evolução. Não é mais um produto de prateleira que você retira e entrega para o cliente testar e possivelmente aprovar. Existe um envolvimento para não só fazer um concreto com as características determinadas, especificadas, mas também de desenvolver materiais para que seja possível conseguir esse concreto diferenciado. Então, existem esses aditivos sob medida hoje que são muito importantes. Existem muitos novos aditivos e adições. Hoje eu pedi um levantamento aqui no laboratório. A gente está testando, está em fase de estudo, não está concluída, 10 novos tipos de aditivos sendo testados aqui, entre aditivos e adições. Então, materiais que não estão no mercado, muitos deles vêm de fora,
estão até em outros mercados, não no Brasil, que está sendo comparado aqui no laboratório para verificar a viabilidade dele em uso. Alguns deles vão ser fantásticos daqui 2, 3 anos, eu posso afirmar. Outros deles é muito parecido com o que se tem hoje, mas começa a ter outros benefícios, como maior robustez, maior durabilidade, redução de custo. Então, existe muita coisa sendo pesquisada nesse ramo de aditivos e adições. Sempre muito fechado, é algo que se divulga muito pouco. Por exemplo, se eu pudesse divulgar o que eu tenho à disposição aqui de informação, nós teríamos teses fantásticas de mestrado e doutorado em termos de quantidade de conteúdo e qualidade. Mas são coisas particulares e a gente tem que reservar o sigilo disso. Mas posso falar para vocês que tem coisas fantásticas sendo testadas aqui e é muito bom fazer parte disso, se envolver com isso. Tem a questão dos nanomateriais, que até o Paulo Bina falou, da nanocílica. Se a gente estudar um pouquinho mais a nanocílica, a gente vai ver que tem algumas dificuldades de usá-la no Brasil. Talvez esse um dos motivos de não se usar tanto aqui ou com o potencial que se poderia ter com esse produto ainda, porque existem alguns percalços que precisam ser superados para facilitar o uso desse aditivo no concreto, dessas nanocílicas, mas existem outros nanomateriais. A gente está testando um nanomaterial agora que funciona como cura interna do concreto, fantástico, né? Cresceu 20% a resistência de um mesmo concreto, só com a introdução dele, curando internamente o concreto. A gente começa também a ter refino de materiais. Então, alguns materiais que a gente acaba testando são materiais que já existem, mas eles foram refinados para ter um desempenho diferenciado. Então, a gente começa também a ter matérias-primas diferenciadas. Começa a ter muito também agora biorefino. Então, materiais biológicos que são refinados para determinadas finalidades e algumas delas podem ser utilizadas no material concreto. Então, isso é uma realidade hoje e vem sendo bastante utilizada. Uma da linha de pesquisa que a gente tem feito aqui são com dispersantes de baixo custo. Então, a gente está numa fase agora, até finalizando, de materiais de baixíssimo custo que o Brasil já tinha à disposição há muito tempo e estava trazendo isso de fora do país. Então, o estudo, a ciência ajuda muito nessa evolução da gente ter um melhor concreto no futuro. Então, o concreto do futuro eu vejo com bons olhos, né, nesses aspectos. A gente também tem muita perspectiva de evolução dos materiais componentes do concreto, que não só os aditivos. Então, por exemplo, a gente vê evolução nos agregados, embora o Brasil tenha alguns problemas, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso. A gente começa a ter uma matriz composta agora desse concreto, não só de cimento, mas de uma pasta de um material que é uma mistura de cimento, adições, aditivos, água até ionizada ou magnetizada. Então, a gente começa a ter alterações na matriz do concreto, da matriz principal do material, e começa também a ter evolução na fase dispersa. Por exemplo, a gente começa a ter muitas considerações sobre os novos agregados. A gente, além dos agregados naturais, dos agregados britados, a gente começa a ter agregados sintéticos. O Paulo talvez vá lembrar, mas existem alguns endurecedores de superfície que são materiais sintéticos, né? A gente conviveu com isso. E está começando a ter muito mais. Hoje existe um endurecedor de superfície que é fabricado com o mesmo material que fabrica-se o esmeril. Então, olha a dureza que isso pode promover a um pavimento, a um piso de concreto, né? Esse endurecedor de superfície. Então, existe essa possibilidade hoje, né? Outros agregados que têm melhoradores de aderência, ou muitos outros agregados leves, a gente está testando alguns aqui, para várias finalidades, redução de peso, efeito acústico, conforto térmico. Então, existem muitas possibilidades no agregado. Então, evolução pode ter em todos os materiais que são componentes do concreto. Isso é uma grande vantagem do concreto e é assim que a gente pode esperar o concreto no futuro. Quando a gente vai para o futuro do concreto, e aí eu deixei essa parte para finalizar a apresentação, aí essa me preocupa um pouco. E aí eu gostaria muito de fazer a comparação entre o Brasil e o mundo, né? O futuro do concreto no Brasil e o futuro do concreto no mundo. O Wagner fez uma ressalva muito boa, e o Paulo também, quanto aos laboratórios, né? Infelizmente, nós temos muitos rompedores de corpo de prova, e eles só são rompedores de corpo de prova porque o mercado exige que eles sejam rompedores de corpo de prova. Eles poderiam ser desenvolvedores de tecnologia, bons pesquisadores e auxiliar os projetos gostei da figurinha do Wagner, e auxiliar nos projetos no avanço dos materiais.
porque a gente tem muita situação que a gente faz o concreto do mesmo jeito que se fazia há 50 anos, sendo que a gente tem muita coisa a evoluir. Claro que eu não vi há 50 anos, né? Esses cabelos brancos aqui também eu pinto para dar um ar de mais velho. Brincadeira. Então, quando a gente começa a fazer esses comparativos de Brasil com o mundo, espanta. Eu viajo a Bolívia a cada 45 dias, aproximadamente, pré-pandemia, não sei como é que vai ser daqui para frente agora, e por incrível que pareça, eu vi esse concreto ciclópico. Eu não imaginava, em 2018, que eu vi isso, de ver concreto ciclópico, uma fila indiana de baixinhos, com um peso, talvez uma rocha do seu próprio peso, carregando para fazer o concreto ciclópico. Né? E graças a Deus vi agora também na Bolívia, semana passada, estou fazendo um acompanhamento de um projeto à distância. Imagine, acompanhar um CCR online, é muito complicado. Mas aí, uma barragem de CCR próximo a essa outra de concreto ciclópico. Então, eu já vejo uma evolução. Né? Essa de ciclópico poderia ter sido de CCR, mas é que a mão de obra ainda é muito mais barata também do que os equipamentos. Então, quando a gente começa a comparar o Brasil e o mundo, vamos falar primeiro do Brasil, a gente vê uma evolução, né? A gente vê uma grande evolução, em específico, na aplicação e no controle de qualidade. Então, a gente enxerga tudo isso, mas é como o Paulo Bina e o Wagner bem falaram, muito especificamente, né? Pontualmente, não são todos os projetos que têm essa mesma evolução na aplicação e no controle de qualidade. Então, a gente tem contradições gigantescas no país. A gente tem referências em materiais, cimentos com altos teores de adições. Eu adorava fazer um comparativo América Latina, porque sempre o Brasil ganhava com o CP3, né, dos outros cimentos. E aí estava todo mundo feliz com 7 dias, 28, pô, o CP3 brasileiro, passava todo mundo, era fantástico. Esse comparativo era semestral, onde trabalhei no passado. E aí, quando a gente ia para os materiais, a gente acabava tendo que mandar para esses comparativos, uma areia rica em matéria orgânica, que era o que estava sendo utilizado no Brasil. A gente não poderia fazer algo diferente do que estava sendo aplicado. Né? Hoje, a cada 5 ensaios de matéria orgânica em areia, 2 ou 3 da matéria orgânica elevada, acima do permitido. Né? E muitas vezes, nosso laboratório ensaia, não a pedido do cliente, mas a curiosidade técnica que a gente tem de entender. E nessa época de inverno, que é chuvoso aqui no Nordeste, muito pior. Então, uma crise de areia, em termos de qualidade, e chega a ser assustador. Algo que poderia ser pensado com antecedência. Não é difícil fazer um estoque de areia. Né? E aí a gente tem oportunidades fantásticas no Brasil do futuro do concreto ser promissor, porque a gente tem oportunidades naturais fantásticas, como clima, relevo, insumos. Temos mentes brilhantes também aqui no país, mas a gente não linka tudo isso. E aí vai fazendo mais do mesmo, e normalmente essas mentes brilhantes elas são chamadas quando já tem problema. E aí já tem o tratamento já passa a ser uma UTI. E aí o grande problema disso, a conclusão que a gente chega, está no consumidor final. Quando o Wagner, quando o Paulo falaram da norma, eu participei agora da revisão da norma de aditivos, foram 3 anos de muito trabalho. O grande problema é trazer para uma reunião de norma o consumidor final, e quem deveria ser o maior interessado numa situação como essa. E quando a gente olha para o futuro do concreto no mundo todo, a gente enxerga que eles têm as mesmas possibilidades que a nossa, porque hoje a tecnologia não é exclusiva de ninguém. Né? A gente enxerga que outros países já usam o concreto como indicadores de crescimento. O Brasil ainda não faz isso, e poderia, pelo tanto de infraestrutura. A gente não está ainda fazendo concreto ciclópico, é raro de se ver, principalmente em uma represa de concreto ciclópico, a gente não vê mais no Brasil, mas também não está avançado de usar indicadores econômicos de crescimento voltados para o volume de concreto produzido no país. Né? A gente está bem no meio termo. Só finalizando aqui, Paulo. E aí a gente começa a pensar o concreto como compósito, a gente avança. Se pensar o concreto como sempre se pensou, como uma mistura de alguns materiais, a gente vai sempre patinar. E essa foto que eu coloquei no último slide aqui para ilustrar, que parece um cara que está retirando um enxame de abelha, não é. Isso é um pesquisador, é o Alisson Medeiros, lá da Paraíba. Ele descobriu que na Paraíba existiu a primeira fábrica de cimento da América Latina. Algo que até o ano passado era acreditado a Cuba como a primeira fábrica de cimento da América Latina. Não é. Foi aqui próximo de João Pessoa, em Santa Rita, a primeira fábrica de cimento, que produziu por 6 meses cimento Portland. Então, essa era a minha contribuição. Desculpe pelos minutos ultrapassados, e estou à disposição não só para as perguntas agora,
mas o que vier pela frente, Paulo, pode convidar. Nem precisa me perguntar. A resposta é sim. Obrigado. Obrigado, Geniclésio, excelente. Espero que todos aí estejam se divertindo e curtindo esse evento como eu, porque conteúdo riquíssimo, né? 3 feras, como eu disse no começo e prometi para vocês. Então, estou muito contente por isso. Bom, as perguntas estão chegando. Eu quero repetir que aquelas que, porventura, não puderem ser respondidas por falta de tempo, o serão depois por e-mail, né? Tenho certeza que todos os painelistas terão prazer de responder as questões que a gente não conseguiu abordar aqui. E eu queria começar com uma primeira provocação, que é um assunto que sempre me incomodou, e eu acho que gostaria que o Geniclésio falasse sobre esse tema, né? No Brasil, as centrais dosadoras são dosadoras, né? Elas não são centrais misturadoras, né? Quem faz grande parte da mistura é o caminhão betoneiro, tá certo? E eu andei estudando um pouco no passado, na época que eu era indústria, né, sobre justamente energia de mistura, a possibilidade de ganhar eficiência em obter concretos melhores só pela energia de mistura, ou aqueles que já são aditivados, conseguir concretos ainda mais homogêneos, né, na medida em que a gente vai ganhando resistência, né, e caminhando para concretos especiais, e o comportamento do concreto ele vai ficando, entre aspas, mais parecido com o comportamento de materiais mais homogêneos, como o aço, né? Essa é uma preocupação muito grande. Então, eu queria que o Geniclésio falasse um pouquinho sobre a energia de mistura, para onde, olhando para o futuro, isso vai. Bom, a gente empanca aí num primeiro ponto, que é a questão fiscal. Se é misturador, se é dosador, o que pode, o que não pode, que imposto que se paga. A gente sabe que isso é um grande dificultador de trazer misturadores para o Brasil. Quando a gente vai para a indústria de pré-moldado, a gente já vê o inverso. Praticamente não se vê misturar concreto em caminhão betoneiro. Existem centrais dosadoras e misturadoras. Só para vocês terem uma ideia, tem um projeto que mistura o concreto em 40 segundos, numa central misturadora, dosadora misturadora. E aí, por um problema, a gente teve que fazer esse concreto num caminhão betoneira, e o mesmo concreto que é misturado em 40 segundos e fica autonivelante, no caminhão betoneira, depois de totalmente colocado, foi misturado por 10 minutos, medida a fluidez, misturado mais 5 minutos, uma segunda fluidez, para chegar. O que é feito em 40 segundos foi feito em 15 minutos. Então, só aí você já vê um problema logístico gigantesco, né, em termos de produtividade. E também de qualidade. É muito comum, piso sofre muito com isso. O Wagner, se ele sorrir, é porque ele vai concordar. Concreto começa a sair com o Slump 12 e termina com o Slump 6. É o que mais a gente vê. Não é que o concreto perdeu abatimento. Ele está tão mal misturado que o final dele tem uma fluidez e no começo tem outra. E aí é um problema seríssimo de acabamento. E aí vai se procurar o culpado e Inês é morta nessa hora. Deixa eu dar um pitaco, Geniclésio. Eu acho que a caminhão betoneira tinha que vir com um cronômetro. Do lado de fora, um cronômetro bem grande, para o pessoal... Viu, Paulo? Tempo que bate a betoneira. Paulo Sérgio, segundo informações do Jairo, da BESC, hoje já não tem mais essa limitação fiscal. Quer dizer, as empresas poderiam ser empresas misturadoras, tá certo? E transportadoras do concreto no caminhão betoneiro. Mas o mercado ainda não cobra dele. Está faltando agora que a gente cobre das empresas que elas sejam assim. Tá bom? Excelente. Okay? Excelente. Mas isso já caiu por terra, tá bom? Ótimo, ótimo. Bom, uma pergunta do Emílio Minoro para o Wagner. Parabéns, Wagner Gasparetto. Você recomendaria o uso de compensadores de retração ou fibras sintéticas para estruturas que exijam o desempenho de estanqueidade? Bom, no caso de pisos, né, não é comum você ter um quesito de qualidade a estanqueidade, tá certo? Existem alguns pisos especiais que você tem que fazer de contenção, por exemplo, de tanques que podem perder fluidos, tá certo? Que você pode fazer, ter preocupações de estanqueidade,
nas áreas de capeamento tem uma preocupação maior com estanqueidade, porque você está numa laje, tá certo? Mas, sem dúvida, existem pisos que existem essa preocupação de estanqueidade, tá certo? A LPE não tem essa preocupação, tá? Acho que todas as alternativas de reforços estruturais podem ser utilizadas, protendido, tela soldada, fibra metálica, macrofibra, todas as alternativas podem ser utilizadas para o controle. A gente tem várias alternativas, inclusive os concretos auto-cicatrizantes, tá certo? Que podem trazer grandes contribuições aí também, talvez o Giniclésio pudesse até falar melhor sobre isso, né? A gente tem cristalizadores que podem ser utilizados em concreto, existem inúmeras alternativas para que possa ser utilizado. A macrofibra, ela é um reforço estrutural que vai trazer contribuições, né? Vai contribuir também no controle da retração dentro do seu desempenho, mas a gente tem que se preocupar muito com o desenho do concreto, talvez muito mais aí do que com o tipo de reforço estrutural. Estou vendo ali o Giniclésio, ele não fez um joinha para mim, mas ele está balançando bastante a cabeça ali, concordando forte. Não sei fazer esse joinha seu. Mas também não sabia, minha filha que ensinou aqui, tá bom? Como você disse, dos cabelos brancos, né? Mas ali embaixo, no Zoom, tem um reaction ali, embaixo, você pode clicar ali. Aí, agora aí, tá vendo só? Como eu disse, mas ele fez ao vivo. A gente vai aprendendo nas lives, né? Mesma cor, pode ver. Isso vale muito mais. Com certeza. Acho que, não sei se está respondendo a pergunta para ele, mas o conceito é bem esse. Não sei se o Giniclésio, na parte de concreto, quer citar alguma questão aí. Não, exatamente essa. Só tem que ter o maior cuidado das fibras que se decompõem pelo meio alcalino. Aí sim você pode ter passagem de água entre essas fibras, se for alta pressão. Aí a gente já está falando do controle tecnológico de insumos, tá certo? Exato. Formalização, especificação e controle tecnológico, né? A gente não pode ter macrofibra que tenha contaminação com PET ou tenha um blended com PET, por exemplo, dentro do concreto. Essa é uma outra questão. Isso. Muito bom. Bom, uma pergunta que eu dirijo a todos, a quem quiser responder, sem dúvida um tema muito interessante que a gente não abordou e que eu já estudei no passado e gosto muito, que a gente chama no Brasil de concreto celular estrutural, e lá fora se chama de concreto aerado autoclavado, né? Inclusive para obtenção de peças estruturais, peças de fechamento, peças de concreto mais leve, com melhor desempenho, por exemplo, a fogo, com melhor desempenho termoacústico, né? A pergunta é do Antônio Quioca, e ele diz o seguinte: parabéns a todos. O que acontece hoje do ponto de vista de desenvolvimento em termos de concreto celular estrutural? Paulo Bina, ok. Deixa eu falar isso aí, até porque, assim, mais uma chamada para a Comissão de Norma de Paredes, de concreto, aerado, espumígeno, espumoso, tá certo? A própria nomenclatura não é uniforme. Olha lá o Giniclésio lá. O bom é que o Giniclésio explica tudo com gestos, tá certo? Ok? Mas essa norma está atualmente em elaboração, que são as paredes moldadas em concreto com incorporação de ar. Dentro dos vários níveis de incorporação de ar, dentro dos vários sistemas de incorporação de ar, através das espumas pré-formadas misturadas à argamassa, ou quer seja pelos aditivos incorporados ao concreto que fazem a autogeração de espuma. Por favor, participem. Ok? Tem muita coisa a se discutir. Tá bom? Muito bom. Só para complementar, Paulo, hoje existe uma infinidade de produtos que podem ser incorporadores de ar. E isso, às vezes o excesso passa a ser um problema. Que aí você começa a comparar laranja com banana, tem produtos que dependem somente da colocação dele no concreto ou na argamassa, tem produtos que dependem da energia de mistura, tem produtos que tem que ser formado de espuma fora, depois adicionada ao concreto. Então, existe uma infinidade, tem que se estudar muito bem. Não adianta uma semana antes da concretagem querer desenvolver uma argamassa específica ou um concreto específico, vai ser complicado. Perfeito. Mas esse é um assunto que a gente deveria aprender um pouco mais com a Alemanha e com os países nórdicos, que são muito bons nessa área de especialidade.
e falta aqui no É país. importante, né? Para Não, os empreendedores aí, eu acho que vale a pena olhar para isso, né? Viu, Paulo? Principalmente se a gente julgar que o nosso ambiente é extremamente inóspito para a habitabilidade, tá certo? Nós temos regiões muito quentes, muito úmidas ou muito frias, muito secas. Quer dizer, nós temos uma diversidade de climas no nosso ambiente que mereceriam todas essas tecnologias estarem muito bem resolvidas, tá certo? Exatamente. É como eu falei, a gente tem muita oportunidade natural. É isso mesmo. Muito bom. Samuel Souza para o Wagner. O Wagner, em algum momento, fala sobre concretos de menor permeabilidade, né? Gostaria de entender o porquê. A porosidade diminui? Calor de hidratação também? Então, os resultados que a gente tem de concreto com retração compensada, eles realmente têm uma porosidade menor, né? Eles ganham resistência exatamente porque tem uma porosidade menor, né? Com isso, a gente tem uma condição melhor para o concreto. A resistência à abrasão, como eu disse inicialmente, né? Até falamos aí do equipamento da norma britânica, tá certo? Ele tem também trazido uma contribuição bastante grande por conta desse fechamento da superfície que acontece com o uso da retração. Nós tivemos uma obra muito curiosa, Paulo, que a gente tem a oportunidade de visitar, não vou citar o nome porque vai gerar questões comerciais relativas à empresa, tá certo? Mas essa obra foi feita com óxido de cálcio supercalcinado. Metade da obra é uma área de 8 mil metros quadrados, ela é uma área comercial, então aberta à visitação, qualquer um pode visitar. Metade do galpão foi feito com concreto de retração compensada e metade da obra foi feito sem o concreto de retração compensada, né? Os resultados são visíveis, o resultado de abrasão com os mesmos materiais, com o mesmo cimento, com a mesma brita, né? Dentro do mesmo ambiente, tá certo? São bastante diferentes, né? Então, assim, não é que nós teremos um concreto impermeável, tá certo? O que nós temos é uma redução da porosidade, com isso podemos ter uma impermeabilidade um pouquinho maior, mas não é um concreto impermeável. O concreto impermeável é outra disciplina, tá certo? É outra questão para ser tratado aí com outros tipos de produto, né? Muito bom. Agora uma pergunta do Emílio Minoro e também da Patrícia Magalhães. Obrigado, Patrícia, minha amiga, pelo prestígio. Paulo Bina, fantástica a sua apresentação. Poderia comentar sobre os desafios na elaboração do concreto do projeto Sirius? Módulo extremamente alto, 60 gigapascal? Ok, o maior desafio, na verdade, Paulo, não é no desenvolvimento das dosagens e tudo mais, porque foram escolhidos, depois da nossa especificação, que lá nós participamos na especificação dos concretos e tudo mais, né, túneis e tudo. Mas, depois disso, foram escolhidos laboratórios, tá certo, e tecnologistas para poderem fazer essa dosagem com 90, 120 dias de antecedência. Tá bom? Então, lá se considerou todas as possibilidades de aditivos e adições. E aí foi feito um protótipo, porque uma obra desse vulto, com essa magnitude em termos de exigência, né, fez um protótipo em verdadeira grandeza, do lado de fora da obra, para ver como é que isso conversava. Cada um desses materiais, está certo? Porque eles eram interligados entre si, as várias estruturas, e, portanto, com características diferentes de módulo, resistência e tudo mais. Então, houve, sim, também uma necessidade de fazer essas alterações. Lá, no caso, foi um concreto com retração compensada, com utilização de uma armadura intensa, projeto do nosso colega Júlio, tá certo? Ok? E, principalmente, o mais importante é que foi feita uma sequência de concretagens que permitiu você ter o melhor desempenho possível. Ou seja, eram feitas placas com espaço vazio entre placas, armadura passante,
desconectada na primeira fase. Depois de passados 60, 90 dias das concretagens, você fazia os fechamentos. Você completava as concretagens com o mesmo tipo de material, com o mesmo tipo de concreto, de modo que você conseguisse, com isso, fazer com que todo o anel, é um anel extremamente extenso, tá certo? Um comprimento muito grande, tá certo? Que você tivesse ele praticamente homogêneo, né? Uniforme, sem abertura, sem juntas. Então, é um anel criado em segmentos e depois consolidados os espaços. Tá certo? Foi usado, sim, com toda certeza, toda a tecnologia. Então, foram usados compensadores, além das armaduras, fibras, além disso, gelo, além disso, aditivos. Quer dizer, houve toda uma preocupação com toda a formatação e, principalmente, aquilo que o Gineclésio falou com muita propriedade. Não adianta vir na semana anterior da concretagem e querer saber que dosagem vai usar, tá certo? Ok? Nós ainda precisamos ter um planejamento. Por isso que eu coloquei lá na minha apresentação que, assim, é uma questão de projeto, materiais, tá certo? E execução. E aí passa pelo planejamento. Nós não temos cultura, inclusive no planejamento de obra, de fazer especificações de como é que vai fazer a obra. Perfeito. Entendeu? Bom, ok? Gente, é uma pena, a gente tem muitas perguntas interessantes aqui, mas por prazo nós não vamos conseguir fazer. Eu peço desculpas, agradeço a todos, tenho certeza que os painelistas irão respondê-las e passo a palavra ao Rodolfo para poder fazer o encerramento do evento. Muito obrigado a todos. Obrigado a você, Paulo. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Demais mesmo. A gente... Estou sem áudio? Vamos lá. Vamos seguir, então. O pessoal gostou bastante. Bastante pergunta. Quero agradecer a vocês mesmo, do fundo do coração, por ter participado com a gente. Obrigado a vocês aí que participaram também, que interagiram conosco. A gente teve um pico aí de 300 acessos simultâneo e mantivemos mais ou menos isso daí. Isso é sinal de que o conteúdo é bom, o conteúdo é de qualidade. Obrigado a todos que participaram e um grande abraço. Até a próxima.